está nos trazendo muitas belezas de Cristo que ainda não conhecemos. No Evangelho de João diz que a eternidade é conhecer a Cristo. Então tem muito de Cristo para nós conhecermos Ele. Tem muito a ser revelado a nós. E como nós precisamos, sabe, nos dispor, sabe, realmente vencer a nossa carne, o nosso cansaço, né, físico. Abra comigo aí Jeremias, o livro de Jeremias. Veja comigo no capítulo 1. Vamos estudar aqui no versículo 5. Jeremias 1, 5. Olha o que diz aqui. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu vou repetir essa frase. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós oramos, ó Deus, entregando o nosso espírito, nosso entendimento, Pai, para que o Senhor tenha primazia. Senhor, entra agora, Senhor, em nossa história, em nossa vida. Queremos te ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Queremos ser alimentados. Pai, no nome de Jesus, fala conosco. Reina em nossas vidas, em o nome de Jesus. Aleluias. Então hoje nós estamos aqui reunidos, mas antes dessas reuniões que nós fazemos, o Senhor, Ele já tinha preparado todas as coisas para que nós, como filhos, nós que fomos criados por Ele, pudéssemos viver, fazer, executar. Aqui na palavra do Senhor, Ele deixa entender aqui que primeiro vem o propósito, depois Ele cria as pessoas, Ele forma no ventre materno uma vida. Primeiro vem o propósito de vida, depois vem as pessoas, ou a vida. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela está revelando um dos grandes, da grande soberania de Deus. Deus, Ele tem toda uma beleza na sua criação. Tudo que tem nessa terra tem um propósito. O mosquito, até mesmo que nós percebemos como algo que nos incomoda, porque o enxame de mosquitos, seja muriçocas, tudo isso tem um propósito. Então, às vezes, nós não paramos para pensar, mas o nosso Deus, Ele revela uma infinita sabedoria
grandeza na obra das suas mãos. Mas eu quero me deter aqui nesse versículo que nós lemos, que ele diz antes mesmo, por 2 vezes. Ele está frisando aqui que primeiro vem o propósito de vida, depois vem a vida. Então todas as pessoas, irmãos, que nasceram nesse mundo, antes delas nascerem, primeiro o nosso Deus teve o propósito. Então, por causa disso, nós vamos usar isso aqui entendendo o propósito de vida que o Senhor tem para nós. O Senhor tem algo muito maior que os nossos olhos às vezes não conseguem nem imaginar como que nós poderíamos enxergar isso. Então, eu queria que nós colocássemos agora diante do Senhor os nossos corações, sabe, para que Deus possa falar conosco, porque o propósito eterno de vida que vem de Deus, que está guardado, está preparado, nós, muitas das vezes, somos um impedimento, somos aqueles que atrapalhamos tudo, somos aqueles que fugimos. Então preste muita atenção nisso, por quê? Porque o alvo dessa palavra é nos levar de volta para dentro do propósito que o Senhor nosso Deus tem para nós, e que não muda, independente da sua teimosia, da sua desobediência. O propósito eterno de Deus sempre é um. Nós cantamos aqui hoje, ele é imutável. Nessa semana Deus está mandando tudo de bom para nós, semana que vem ele muda, imagina. E aí ele para, olha, o céu agora não é azul mais, ficou tudo vermelho aí. Não, vermelho é meio complicado, né? Esse negócio do PT aí, pelo amor de Deus. Mas, vamos lá. Pessoas, se Deus mudasse. Imagina se Deus mudasse. Graças que nós entendemos que Deus é imutável. Ele é eterno, ele permanece. Entende? Então agora, nós vamos ver aqui, diante da palavra dele, que ele tem para mim e para você preparado um propósito. E agora nós vamos entrar dentro dessa atmosfera, buscando quais são as contribuições, qual que tem sido a minha disposição em primeiro lugar, saber desse propósito. Porque eu nem vou falar sobre o que realmente eu tenho feito para que esse propósito do Senhor possa se cumprir na minha vida. Então vamos primeiro saber se nós temos interesse desse propósito, de sabermos, de conhecermos esse propósito. Eu acho que nós temos que começar por aí. Então nós vamos buscar aqui, agora vamos comigo para Jonas, capítulo 1. Olha só que rico entendemos o propósito do Senhor e que o Senhor possa trocar os nossos corações e trocar os nossos olhos para nós entendermos esse propósito. Porque muitas das vezes, quando você descobrir esse propósito, você pode querer pular fora. Você pode querer pular fora. Você pode falar, Senhor, não, eu não quero. Você parou para imaginar uma coisa dessa? De você descobrir o propósito que Deus tem para você, e você não quiser. Por quê? Porque a nossa mente ainda está com a contaminação mundana, carnal, e nós não temos olhos para entender as grandezas que Deus tem para fazer através de nós. Então vamos entender isso aqui através do livro do profeta Jonas.
Vamos ver a partir do versículo 1. Vamos fazer uma leitura aqui, você vai acompanhando, passo a passo, para que você possa ver esse livro como você, para você, como o propósito de Deus na sua vida, que Deus tem preparado. Aqui diz: a palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. A sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Então agora, todos conhecem a história de Jonas. Eu quero desfocar de Jonas e colocar agora o foco em você, em nós. Preste bem atenção aqui. Muitas pessoas falam de Jonas no sentido dele ser um fujão, um desobediente, mas eu queria colocar aqui uma outra questão. A visão de Jonas. Irmãos, se nós não temos uma visão panorâmica do propósito de Deus em minha vida, eu não aceito os planos de Deus. Vamos entender isso aqui. O que era essa cidade de Nínive? Nínive era uma metrópole da época. Ela era uma cidade que ela gerava uma renda monstruosa para todos ali. Segundo, ali era uma cidade idólatra que oferecia a crianças como sacrifícios rituais de magia para os seus deuses. Então ali nós tínhamos um problema seríssimo com toda essa cidade, que era uma cidade nojenta, uma cidade maligna. E por último, se você for comigo para 2 Reis, eu nem vou entrar lá, porque igual eu falei para vocês, eu não queria focar tanto em Jonas, mas 2 Reis 14, 23, se eu não me engano, Jonas é um profeta, e ele está exercendo sua função de profeta, e os assírios estão indo ali e derrotando, esmagando o seu povo, que é o povo de Israel. Então o profeta Jonas viu toda aquela, a Nínive, né, que era a capital, ela estava ali com o seu exército, esmagando o seu povo. Estava destruindo o seu povo, era inimigo número 1 de Israel, que tinha eliminado, devastado todo o exército de Israel, porque o exército de Israel era famoso mundialmente. E Jonas nasce no meio dessa glória, e aí o que acontece? Os assírios vêm, destrói toda a beleza do seu povo, a ponto de ser reduzido ao pó. Está lá escrito. Foi reduzida ao pó. E aí, Jonas é levantado por Deus para profetizar para o povo de Israel sobre a desobediência,
sobre a rebeldia do povo de Israel, que então a ira do Senhor foi derramada sobre aquele povo. Agora vamos de novo. Imagina comigo Jonas, que assistiu de camarote todo o seu povo ser esmagado, ser destruído, ser morto pelos assírios, o povo, aquele exército de Nínive, que entrou ali. Segundo ponto, Jonas sabia como que era a cidade de Nínive, que era uma cidade maligna, perversa, e que estava oferecendo crianças para os seus deuses, como rituais. Então agora, Jonas, que é um profeta, que estava em plena atividade, um profeta muito usado por Deus, que hoje nós não vamos nos deter nisso, mas ele profetizou e houve um avivamento em Israel de um povo que estava debaixo de rebeldia, desobediência, e a ira de Deus derramou sobre o povo de Israel, e pela palavra que Deus usou Jonas, ele foi o instrumento que abriu as portas para um avivamento de Deus para o povo de Israel. Então agora Jonas está dos mais tranquilos. Isso aconteceu, vamos dizer assim, na primeira parte do ministério de Jonas. Até aqui está tudo em paz. Agora aqui, quando nós vamos ler e entramos aqui, veio a palavra de Deus a Jonas. E com a palavra veio a ordem. Agora entra eu e você. Somos cristãos, nascemos em Cristo, recebemos a vida de Deus, queremos as bênçãos, queremos mais de Deus, o poder. Hoje na oração, nós estávamos aqui estudando e orando sobre o poder de Deus, que é o Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito de Deus. Então tudo isso até aqui é lindo demais. Você está recebendo o poder de Deus, as prosperidades de Deus, as bênçãos de Deus, você está recebendo a paz de Deus, nós vamos morar nos céus com Deus. Então até aqui está tudo muito bem, maravilhoso, glória a Deus. De repente, o que aconteceu? Veio a palavra e a ordem de Deus, para que ele fosse pregar. Entende? Agora, quem que era o povo que ele ia pregar? O seu maior inimigo. O inimigo mais detestável aos olhos humanos. Porque ali tinha uma orgia em Nínive. Nínive era uma cidade completamente devota a outros deuses. Então, quando ele ouviu a palavra de Deus e a ordem, como nós lemos aqui no início, ele associou agora tudo aquilo que ele tinha assistido com o exército dos assírios, tinha feito com o povo dele. Ele associou quem era a cidade que Deus estava ordenando ele ir, e ele automaticamente não tinha visão suficiente. Uai, mas não é profeta, não era usado por Deus, não canta no louvor, não prega, não faz um monte de coisa, não é crente há 10 anos. Ele era tudo isso. Mas a visão dele não era o suficiente para que ele pudesse entender o propósito de Deus para a vida dele. Então é isso que nós precisamos nos deter nesta manhã. Porque nós fazemos um monte de coisa, irmãos, e um monte de coisa às vezes dá certo para nós. Nós fazemos algumas coisas e dão dinheiro, começa a prosperar, nós começamos a fazer alguma coisa, compomos música e as músicas explodem. As coisas vão dando certo para nós. Meu casamento deu certo e eu estou com muitos filhos e as coisas começaram a dar tudo muito certo para a minha vida. Mas o propósito de Deus ainda você nem chegou perto. E você não entendeu. Você ainda não soube qual é o verdadeiro propósito de Deus para a minha vida. Entendem isso?
Todos aqui que já me conhecem há muito tempo, quando eu era mais novo, com 9 anos de idade, comecei a tocar bateria. Eu pensei que era isso. Pronto, vou ser músico e tal. E eu comecei a tocar bateria, e um professor de bateria, e comecei a tocar nas bandas e nas equipes, e fui e tal. Eu pensei, pronto, é isso, nasci para tocar bateria. Entendeu? De repente, meu tapete, puxou, eu caí, e não foi nada disso. Quando eu vi, Deus estava me levando a ser e me dispor para ser um pastor, pregador da palavra. Então isso tem a ver com que Jonas, ele entendeu qual foi a ordem que Deus deu. Pregar para um povo que no coração de Jonas, que conhecia o Deus que ele servia. Que nós vamos ler aqui as orações de Jonas. Jonas, em suas orações, fala assim, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, de um coração mole. Por quê? Porque Deus ama o homem. Então, Senhor, como o Senhor é um Deus de um coração mole, misericordioso, se eu for lá pregar, e esse povo se arrepender, o Senhor vai amolecer seu coração e vai tirar toda a sua ira daquele povo. E aquele povo será abençoado. Então eu não vou pregar lá não. É para cá, para a direita? Eu estou indo para a esquerda. Agora, dentro desse raciocínio, você precisa segurar esse raciocínio aí. Por quê? Porque da agora para frente, nós vamos começar a ver o que aconteceu na vida de Jonas. Veja comigo o versículo 3. Desde o momento, irmãos, que nós não conseguimos compreender o propósito de Deus para as nossas vidas, o que acontece com as nossas vidas? Olha o versículo 3. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Deus, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo. Agora, grava comigo, quantas vezes nós vamos ouvir ou ler a palavrinha descendo? Eu vou voltar para você entender. Desde o dia que Jonas fugiu da presença de Deus, no versículo 3, essa palavrinha descendo, ela vai esmagar a vida de Jonas. Ele vai descer, 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 perder tudo. Então aqui nós estamos entendendo que enquanto Jonas não foi totalmente esvaziado, enquanto Jonas não se tornou totalmente vazio, vulnerável, enquanto ele não chegou ao fim dele mesmo, Deus não pôde fazer nada. Então preste bem atenção, no versículo 3 nós já sabemos aí, olha a palavrinha, descendo para a cidade de Jope, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarse, pagou a passagem e, olha a segunda vez aí, embarcou nele, ou seja, ele desceu, e a fim de ir à cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Então está reforçando, ele desce para a cidade, desce para dentro do barco, e lá dentro do barco, olha o versículo 4, contudo, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a chamar o seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado aonde? Irmãos, de novo, dentro do barco, Jonas desce, ou seja, lá no fundo do poço tinha um buraco.
Jonas entrou dentro do buraco no fundo do poço. E ele foi para o porão do barco, do navio. Eu quero aqui explicar para vocês que esse navio aqui era um navio que gastava cerca de quase um ano para esse destino. Isso aqui não era uma coisa qualquer, a passagem desse navio era caríssima. Ela era valores de, como se fosse um carro. Era um valor muito alto. Esse navio era um navio totalmente preparado para pessoas de classe alta. Aqui não tinha, de hipótese alguma, pessoas pobres. Então, o transporte aqui era para homens de negócios, comércio. Então, dentro desse navio havia aqui grandes tesouros. Não era um navio qualquer. Então Jonas entra ali dentro e coloca todas as pessoas, ele está atrapalhando todos os negócios daquelas pessoas e as vidas daquelas pessoas estão sendo afetadas por causa da teimosia e de tudo aquilo que Deus precisava terminar de fazer na vida de Jonas, para que Jonas pudesse ter uma visão do verdadeiro propósito para a sua vida. Então, como Jonas estava descendo em sua vida, aprofundando no vazio da sua vida, até chegar ao ponto do porão do navio, lá no navio, ele também, todos que estavam em sua volta, começaram a perder. O fato aqui é que nós pensamos muito nos bens materiais. Porque com certeza nós lemos aqui, aquelas pessoas jogaram suas fortunas, quem sabe os seus patrimônios, porque com certeza muitos estavam transportando bens materiais, na época, quem sabe animais ou coisas nesse sentido que valeriam muito. E eles estavam esvaziando, olha de novo a palavrinha, descendo tudo. Então, ali as pessoas estavam sendo tratadas juntamente com Jonas. Nós precisamos entender esse processo, irmãos. Que Deus está nos levando a circunstâncias que nós entramos e nós começamos a fazer parte de uma comunidade, de uma pessoa, de um grupo, de algo ali, e todos ali estão sendo tratados da mesma forma. Quantas vezes você entrou em determinados grupos e naquele grupo ali você começou a perceber pessoas que estão sendo identificadas com você? Então Deus está fazendo ali uma limpeza, uma faxina. Eu quero que você comece a perceber que enquanto nós não terminarmos de sermos esvaziados, nós não paramos de perder. Mas por quê? Estamos no lugar errado. Estamos fazendo as coisas erradas. Não era para isso. Ué, pastor, mas espera aí. Eu estou fazendo isso aqui como a obra do Senhor. Pois é. Mas o problema é que essa obra que você está fazendo para o Senhor, não é isso que o Senhor tem preparado para você. Uma certa feita eu falei para vocês que eu assumi uma igreja por 15 dias devido a um problema de saúde dessa pastora que estava lá. E quando eu fui para lá, eu pensei que eu ia chegar lá e eu ia ser um professor de Bíblia. Quando eu cheguei lá, não era esse o propósito que Deus tinha. Eu pensei que as pessoas iam apaixonar. E eu cheguei lá. Quando a gente começou a trabalhar nesses 15 dias, foram as maiores decepções que eu tive na minha vida. Mas por quê? Porque as intenções do meu coração não correspondiam ao que Deus tinha para mim. E não era esse o propósito do Senhor, não era aquele povo. Incrível isso. Como que nós nos encaixamos em determinados grupos? Sabe? O Senhor tem preparado para nós, irmãos,
sabe, devido às circunstâncias, a cidade onde nós vamos morar. Já parou para pensar nisso? Por que que eu não nasci no Japão? Um povo de nível intelectual tão alto. Eu queria ser filho dos japoneses. Não é assim? Legal? Você nascer como filho de japoneses? Olha o tanto que seria top. Num país daquele, né, subdesenvolvido. Olha o tanto que era interessante. Não, nasci em Goiânia. Entende? Aí você começa a pensar, mas isso não é por acaso. A vida do Senhor em nossas, em trabalhar nesse propósito em nós, não é nada por acaso. Você tem que estar na cidade certa, até mesmo para que o Senhor possa te prosperar. Jonas não iria prosperar e não iria estar no meio de pessoas ao qual o propósito dele era estar em Nínive e não em Jope. Então, nesse caso aqui, nós estamos entendendo que ele estava colocando tudo a perder. Tudo estava indo para baixo. Todos estavam se perdendo junto. Então eu quero colocar aqui para você, qual é o culpado? Jonas? Ou aquelas pessoas? Ou era aquele navio que saiu e embarcou no lugar errado? Não. O erro ali era que eles estavam desviando o plano de Deus para Jonas. Então, as nossas vidas, irmãos, elas precisam ser alinhadas com o propósito de Deus. Dentro de tudo isso aqui, nós vamos começar a ver aqui, vamos continuar lendo aqui. Olha comigo o versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessa? Levanta-te agora mesmo e comece a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos sorte, para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato, jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Incrível isso aqui. Irmãos, quando nós estamos em uma empresa errada, que não é ali o propósito que Deus tem, tudo se torna para você um incômodo. Você é o culpado de tudo. Às vezes nós não conseguimos compreender por que tudo nas nossas vidas começa a dar errado. Por que perdemos tanto? Mas nós planejamos tão bem. Eu tenho tudo para dar certo com isso. Eu sou um profissional de ponta. Por que essas coisas estão acontecendo de forma errada, invertida? Será que isso é falta de sorte? Cristão não tem sorte, irmão. Cristão tem Cristo. E a vida do Senhor na vida do cristão, ela acontece com dois objetivos. Primeiro, quando você entra na escola de Cristo, que é o caso de José, que mesmo em obediência, ele passou por uma prova. Por quê? Ele precisava ser treinado e capacitado para subir ao pódio como governador do Egito. Então, o processo dele era necessário tratar o caráter, tratar as emoções. Ele precisava se tornar um grande administrador. Os 7 anos de vaca magra estavam aguardando José. Então José não podia estar simplesmente com um título de governador. Ele precisava ser preparado. Então, na escola de Cristo, nós receberemos as contribuições
as lições e seremos capacitados a cumprir o propósito de Deus. Então, eu estou na escola de Cristo sendo provado. Isso é uma coisa. Porque foi o Espírito de Deus. Mateus, capítulo 5, 4, Marcos, capítulo 4, aliás, ali tem uma frase ali em cima que diz assim: o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. O que é aquilo? Ele foi para ser provado. Entende isso? É o Espírito de Deus que levou Jesus. Então, quando o Espírito de Deus nos leva a ser provado, é uma coisa. Agora, outra coisa é quando eu, com as minhas próprias mãos, estou fugindo do propósito de Deus e fazendo as coisas erradas, indo para os lugares errados, e eu estou sendo sinalizado: olha a tempestade aí, olha aqui, tudo está desabando, as pessoas estão perdendo tudo, e o que você está fazendo ainda aí? O que você está fazendo aí? Se tudo está mostrando para você isso. Eu fico impressionado porque, às vezes, Deus fala tanto conosco e nós não conseguimos ou não queremos ter esse entendimento que é Deus. Diz que tinha um pastor que estava numa fase muito difícil da sua vida, no casamento, nas finanças e com a igreja que ele dirigia. E ele então se perdeu em tudo isso e falou: não, eu vou desistir disso, acabou, eu vou largar de ser pastor e vamos parar com esse negócio. E a igreja dele era pequena, e então ele desiste de tudo sozinho. Isso ele decidiu por conta própria. Então, na semana que ele resolveu desistir, que ele falou: olha, acabou, eu não vou mais, domingo que vem eu vou avisar a igreja que nós vamos fechar tudo e vamos acabar com tudo. Então, esse pastor agora resolve mudar de vida e volta para o mundo. E então ele vai para a balada. E aí, quando ele chega dentro da balada, chega lá, tinha uma irmã da igreja lá dentro da balada. Aí, quando ele olha para ela, a irmã fala: meu Deus, não tem jeito não. Ah, o senhor veio pregar para mim até aqui dentro da balada? Não, pode deixar, pastor. Irmão, dá licença. Aí Deus despediu dos amigos dele: pastor, pode me levar para a igreja, não tem jeito não. Até aqui dentro Deus me encontrou. Não, então eu já vi que é o Senhor mesmo, é um sinal. Deus mandou você aqui para pregar para mim. E o pastor não falava nada. Então eu entendi qual que é o propósito da minha vida. Pastor, vamos embora, me leva para minha casa e eu vou aceitar o Jesus mesmo, não tem jeito não, eu vou ficar com o Senhor Jesus. Então assim somos nós. Até quando nós estamos na obediência, no meio da prova, até quando nós pensamos que está dando tudo errado, é porque está dando certo. Deus precisava usar aquele pastor para resgatar aquela vida no meio daquela boate. Mas vamos entender esse final da história aqui de Jonas. Se você ler comigo aqui, olha o versículo 8. Imediatamente lhe perguntaram, declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Quem és tu e qual é a tua ocupação? Meu Deus, é muita pergunta. De onde vens e qual é a tua terra? A que povo pertence tu? Agora, olha a resposta de Jonas. E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu e tenho a Deus Yahvé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Meu Deus, quando ele falou isso, ele é um profeta. Ele era um profeta, aliás. O que aconteceu? Ele falou e todos ali foram atingidos pela palavra do profeta Jonas. Ele não estava debaixo de um erro. Lembra do pastor que vai para dentro da boate, pensando que tinha desistido de tudo e estava dentro de um propósito de Deus? Deus mudou, Deus fez com que tudo que estava errando ou dando errado contribuísse para o bem
daquele que Deus estava tratando. Jonas estava no navio e todos estavam sendo tratados. Quando ele pronunciou a palavra como profeta, aquelas pessoas que estavam se esvaziando, aquelas pessoas que estavam sendo tratadas, também receberam a palavra de Deus através do profeta Jonas. Jonas falou quem ele era, o Deus, ele pregou. Vocês estão vendo tudo isso aqui? Toda essa grandeza da natureza? Pois é, eu sirvo ao Deus que criou tudo isso. Então essa palavra de Jonas perfurou os seus corações, compungiu os seus corações. E todos já tinham ali sido tratados por Deus. Porque no meio de uma tempestade daquela, eles estavam todos com medo da morte. Estavam todos perdendo seus bens. Estavam todos sendo esmagados, quebrantados. Estavam se humilhando. Estavam buscando a misericórdia de Deus. Olha o 9. E Jonas passou a responder: eu sou hebreu e temo a Yahvé Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar, a terra. Olha o 10. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Então, irmãos, aqui houve uma grande pregação. Houve aqui um grande mover, porque, porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Então, se havia contado tudo, Jonas pregou para toda aquela embarcação que estava sendo tratada, estava clamando pelos seus deuses, estavam pedindo a misericórdia de seus deuses, e de repente Jonas levanta e começa a pregar. E nessa pregação aqui, tudo aconteceu de forma diferente. Olha só, o 11. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar esse mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso, suplicavam a Yahvé nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé. Espera aí um pouquinho, irmãos, antes da gente concluir o 14. Vocês entenderam aqui que houve uma conversão? A tripulação aqui que estava clamando aos seus deuses. O capitão achou estranho aquele homem que ficou lá no porão dormindo. O capitão desce lá, acorda aquele cara e fala: peraí, todo mundo aqui clamando para o seu Deus e só você que não? Rapaz, acorda agora, moço, nós vamos morrer aqui, você não está entendendo não? Eles estavam clamando para os seus deuses. Agora, no versículo 14, depois que Jonas declara a palavra do Deus criador de todos os céus e terras e tudo, que ele conta toda a história, que ele prega para aquela população se converteu ao Senhor. Por quê? No versículo 14 estava todo mundo agora orando ao Deus de Jonas. Olha o versículo 14. Por isso suplicaram a Yahvé, a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor. Ó Senhor, olha a oração daquela tripulação, irmãos, olha o versículo 14. Ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé,
não nos deixe morrer por conta da vida desse homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Entre mentes, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Você viu agora? Toda a população, ou aquela tripulação daquele navio, se tornaram adoradores de Deus. Depois de um homem teimoso, cabeçudo, que não tinha visão e que estava fugindo, mesmo fazendo a coisa errada, ele estava com a unção. E Deus usou aquele homem para ganhar toda aquela tripulação para o Senhor Jesus. Entendem isso, irmãos? Como que nós hoje, irmãos, podemos corresponder ao Deus que Ele faz e escreve? Deus é aquele que mostra, que ama, que é misericordioso, é gracioso e está trabalhando em nossos corações, e nós, teimosos, cabeçudos, temos a infantilidade, irmãos, de dizer não para Deus, em muitas circunstâncias. Quantas circunstâncias nós dizemos não para Deus porque temos medo, ou porque não entendemos qual é o nosso verdadeiro propósito. Entendem isso? Eu vi um grande estudioso da palavra falando que quando Paulo estava cego, né, que ele cai do cavalo e ele estava cego, então ele cego agora, ficou 3 dias ali de jejum, aí Deus dá uma ordem para ele ir para a casa de Ananias. Então ele indo a caminho para a casa de Ananias, Deus falou, olha, peraí, vai lá, manda um anjo e dá um sonho para Ananias. Uma visão, para que Ananias possa orar e pregar para Paulo, porque senão Ananias também não ia pregar para Paulo. Presta atenção, Paulo era como se fosse um Hitler. O cara estava aprisionando, torturando os cristãos. Ele estava levando os cristãos para as prisões, matando, sei lá, fazendo o que fosse, para que ele eliminasse essa suposta, na cabeça de Paulo, que também não tinha visão, ele estava seguindo uma suposta seita, que se chamavam os cristãos. E aí o que aconteceu? Ele era um matador de cristãos, ele era o Hitler da época, chega na porta da casa de Ananias, batendo na porta, Ananias, eu vim aqui amando de Deus para você orar por mim. Ele com certeza fecharia a porta e falou, você é um espião, você está aqui para descobrir onde é os nossos esconderijos, porque os cristãos daquela época estavam buscando o Senhor só nas cavernas, escondidos. Então Deus, sabendo de toda essa trama, vai lá e dá um sonho, uma visão para Ananias, para que ele pudesse receber o apóstolo Paulo. Então assim somos nós. Muitas das vezes nós queremos escolher para quem que nós temos que pregar, porque não temos a visão de entendermos qual é a pessoa que nós vamos pregar, qual é a pessoa que Deus está colocando o encargo no meu coração para me poder estar com eles. Entendem isso? Eu falei para vocês, eu fiquei mais de 20 anos da minha vida nessas igrejas grandes e bonitas, porque eu era músico. Então aquelas igrejas lindas, com tudo muito bem organizado, aquela coisa toda e tal. Eu nunca imaginaria que eu ia ser um pastor. E essa
esse processo de transição me fez na mente, eu vou ser um pastor dessas mega igrejas aí, bonitona. Eu nunca pensei que eu ia ser um pastor onde Deus iria começar tudo do zero comigo. E Ele tem isso para mim, mas não tem isso talvez para um outro pastor. Um outro pastor, ele pode ir lá e ser pastor, co-pastor, junto com outro, que já tem uma mega igreja. Ou outro, numa igreja lá na Índia. Entende? Para os índios. E assim sucessivamente. Então, o propósito de Deus para a sua vida, irmãos, preste bem atenção, você tem que mergulhar no Senhor para que Deus possa abrir o seu entendimento, para que você possa ver aonde Deus quer te levar, aonde Deus quer te usar, e se é no meio dos índios, no meio daquelas pessoas que estão ali peladas, os largados e pelados ali, eles vão estar lá, e você vai falar, eu estudei, fiz minha faculdade de teologia, eu domino a Bíblia no hebraico e no grego, e o Senhor está me enviando para pregar para índios, pelados e largados? Eu não vou não, Senhor. Eu quero pregar para os doutores, para as pessoas intelectuais, ter uma equipe bonita de louvor, ter ali um coral, pessoas com recursos financeiros e tudo mais. Então, irmãos, nós estamos diante da soberania do Deus Todo-Poderoso, que nos fez, nos deu o direito de viver, porque Ele trouxe a existência, porque nós não existimos. Então, Ele trouxe a existência à nossa vida, que pertence a Ele, não é nossa. Nós vamos diante de Deus que nos deu a vida que vivemos. O sopro de vida veio dEle, então nós vamos voltar para Ele. Então nós temos que prestar conta de tudo que temos e que fazemos com a vida que Deus nos deu. Não é nossa. Então aqui, irmãos, tudo isso aqui que estamos vendo, presenciando, diante de tudo isso aqui, essa grandeza que nós estamos enxergando, Jonas, de uma providência divina, um grande peixe, ou que seja uma baleia, nós já vimos muitos documentários falando de os grandes peixes que caberia tranquilamente uma pessoa lá dentro e tal, mas Deus providenciou tudo. O tempo acabou, eu queria entrar aqui numa sequência sobre a vida de Sansão, mas hoje não vai ter como. Eu queria só finalizar lendo aqui o capítulo 2, para que eu e você possamos ver qual é a condição de um homem que está sendo esvaziado por Deus. Um homem que está descendo, perdendo tudo, para que Deus possa encontrá-lo. Olha só, no versículo 1 do capítulo 2, é a oração de Jonas. Então, dentro do ventre do peixe, o lugar difícil para orar. Imagina, quem aqui já voou de avião, e teve uma vez só que eu e a Cris, nós já voamos de avião várias vezes e nunca pegamos turbulências fortes. Mas uma vez nós pegamos uma turbulência muito forte, e deu um frio na barriga mesmo. É muito ruim. Imagina você num ventre de um peixe, orando, no meio dessa turbulência toda, porque o peixe, imagina, um movimento, dele deve balançar, ele não estava com um cinto de segurança, como é que ele vai fazer ali para ele se movimentar dentro daquele ventre, daquele peixe? Então vamos lá. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Deus, o seu Elohim, e disse: o meu desespero, clamei a Deus, e Ele me respondeu, do ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento, e Tu, ó Senhor, ouvistes o meu clamor. Esse Sheol aqui, irmãos, realmente nós precisamos entender que é um lugar de tormenta.
o inferno aqui que Jonas está se referindo é um local de tormento. Nós temos 3 lugares para representar o inferno na Bíblia. O Geema é o lago de fogo ardente, aonde o Sheol vai ser lançado lá. Então vamos traduzir isso. O lugar de tormento, onde todos morrem, sem Jesus ter voltado, se alguém morrer, nós vamos para o paraíso, que não é o céu. E quem não tem Cristo vai para o Sheol, para o lugar de tormento. Nesse lugar de tormento, na época, o grande trono branco, vai ser lançado no Geema, que é no lago de fogo ardente. Entenderam isso? Tem o Tártaro. O Tártaro é o lugar onde as prisões dos espíritos, que está lá em Judas. Dos espíritos e dos anjos caídos. Então são 3 lugares para representar isso. Então Jonas estava falando que estava no Sheol, porque ele estava num lugar de tormento. Não que ele foi lá no inferno. 3. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei, fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo nome, o teu santo templo, uma vez mais. Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei, olha aqui, vai conseguindo ver aonde ele está se colocando, aonde ele agora está sendo levado, e ele está entendendo, porque o tratamento de Deus está funcionando. Ele disse, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do Sheol, da sepultura, ó meu Senhor Elohim. Eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, ó Deus, e a minha oração subiu à tua presença, o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira, piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor. E Yahvé deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Irmãos, aqui para a gente encerrar, vou até fechar tudo aqui para a gente não ter mais lembranças do tanto de coisa que o Senhor tem para falar para nós. Eu quero colocar para você a provisão divina de Deus, de um homem que está ali no ventre de um peixe, e ele chegou ao fim de si mesmo, e nessas profundezas que ele talvez nem pensava que iria conseguir sobreviver. Ele pensava que talvez iria morrer. E ali ele começa a clamar por Deus, pela misericórdia de Deus, e ele falou, Senhor, se o Senhor me salvar, eu vou cumprir a sua ordem. Eu vou cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Então preste atenção, o Senhor pega ali aquele peixe, de uma forma soberana, e guia aquele peixe até as praias corretas, para que ele pudesse chegar nas praias de Nínive. Quem aqui já entrou no fundo do mar, já mergulhou no fundo do mar? Irmãos, é algo inexplicável. Como que aquele peixe,
consegue nadar corretamente até as praias de Nínive. É uma coisa realmente, não tem outra. É plano, de uma forma espetacular de Deus. Agora, eu quero que você veja o seguinte: lá na cidade de Nínive, os grandes estudiosos falam que eles adoravam a um deus chamado Dagon. E esse deus Dagon era aquele peixe, ou aquele homem peixe, que nós já até entendemos aí, aquele que tem o Aquaman. Então preste atenção, eles faziam tanto as oferendas ao mar, né? Eles buscavam ali as oferendas ao mar, parecendo essa Iemanjá que eles falam aí, e também, de vez em quando, eles falavam que via algumas coisas que esse mar vomitava lá. Então, eles tinham isso como muito sagrado. Agora, eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque isso aqui também é uma chave. Espera aí, Jonas não tinha estragado tudo? Jonas não tinha atrapalhado o plano de Deus, tudinho? Parecia que tinha colocado tudo a perder? Deus reverteu isso para o bem. Deus contribuiu isso. Preste bem atenção. Aquele povo que era devoto ao deus Dagon, que entendia e reverenciava, dava significado ao que o mar vomitava. O que aconteceu com Jonas? Do nada, as pessoas que estavam ali viram Jonas saindo de dentro da boca de um peixe. Imagina se tivesse celular naquela época. Um peixe vem, sai na beira da praia, abre ali a boca, e as pessoas começaram a ver aquele movimento daquele peixe, e as pessoas começam a ver um homem saindo de dentro da boca de um peixe. É o deus Dagon. Veio falar conosco. O que esse cara está aqui, meu Deus? O que está acontecendo aqui? Jonas, aqui nós não vamos nos deter não, mas Jonas diz que ele foi pelas ruas de Nínive e começou a pregar. E começou a pregar que aquela cidade seria destruída, para aquele povo se arrepender. Que pregação mais louca é essa? Mas o problema é que ele estava ali e as pessoas estavam dando peso para as suas palavras. Ele foi ouvido. Deus providenciou tudo. Deus reverteu o que na sua vida parece que agora acabou. É esse o plano de Deus, de fazer na sua vida o vazio, as suas deficiências, tudo aquilo que você pensou que agora você estragou tudo. Quando você se arrepende, quando você entende que o seu lugar não é lá, o seu lugar é aqui, que não tem jeito para você, que o que você precisa fazer é aceitar e confirmar: Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu quero que o Senhor faça de mim. Então ali, naquela alinhamento entre a vida de Jonas, no fundo do poço, no fundo do mar, numa situação de vida ou morte, Deus ressuscita tudo, Deus capacita tudo, contribuindo para que aquela cidade pudesse ouvir a voz de um homem que veio de dentro da boca de um peixe. Então isso é incrível, irmãos. E nós precisamos nos dispor a isso. Você viu que no começo, Jonas se dispôs a isso. Nós temos que nos dispor. Estamos disponíveis.
Não, Senhor, eu tinha um compromisso mesmo, mas é na oração, então eu vou para a oração. Ah, eu estou com um problema, eu estou com isso. Não, mas eu me comprometi com o Senhor e eu vou. Mesmo sendo difícil, cheio de dores, eu vou. Nosso tempo já acabou. Vamos colocar de pé?